Olá, tudo bem? A sobrevivência pós-morte, acreditar na sobrevivência depois do fim dessa vida, pode ser considerada uma crença consoladora. Aquelas pessoas que acreditam na possibilidade de manutenção da consciência depois do fim desta vida, essa pessoa está apenas consolando a si mesma? Eu, particularmente, continuo achando que a vida continue de alguma forma. Entendo que as pessoas que adotam a ciência como único modo de acesso ao conhecimento não aceitem essa possibilidade. Mas eu valorizo muito a experiência particular, mesmo que essa experiência seja intuitiva, subjetiva e não sistemática. Acho muito mais interessante tirar minhas próprias conclusões de experiências que são minhas, experiências que não podem ser averiguadas por ninguém. Ninguém, além de mim mesmo, pode analisar minhas experiências com estados alternativos de consciência e, a partir dessa análise, tirar conclusões com foro de validade, para mim. Ninguém pode reproduzir as mesmas experiências que eu tive. Podem ter experiências do mesmo tipo, usando a mesma nomenclatura, podem até utilizar-se dos mesmos métodos. Mas as minhas experiências só valem para mim mesmo e só compete a mim mesmo concluir qualquer coisa sobre elas. Isso não quer dizer que eu não vá estudar o que a ciência tem a dizer a respeito, mas a conclusão tem que ser minha, afinal de contas, as experiências são íntimas. O que a ciência poderia dizer com relação às minhas experiências? Por exemplo, que determinadas áreas do cérebro tinham maior ou menor atividade. Quem sabe, com o avanço da tecnologia, poderia reproduzir imagens que passassem pelo meu cérebro. Nada disso acrescentaria nada à experiência em si. Quanto ao conceito de real e irreal, ele não é tão objetivo quanto parece ser. Uma experiência comum na projeção consciente, por exemplo, é voar, Quase todo mundo que já teve uma projeção consciente, ou mesmo um sonho lúcido, já experimentou a experiência de voar. Só eu sei o que eu sinto voando. Eu sei que é tão ou mais real quanto se eu voasse aqui no chamado plano físico. Para a experimentação do fenômeno em si, não cabe a mim questionar se foi real ou não. Uma imitação de arma de fogo produz o mesmo medo que uma arma de fogo real. Vamos exigir que a pessoa ameaçada por uma arma falsa, que ela pensa ser verdadeira, vamos exigir que ela não sinta medo. Vamos exigir que essa pessoa não fique traumatizada quando descobrir que o risco não era real. A pessoa está ali traumatizada, passou por uma situação terrível e descobre que a arma era uma arma de mentira, não era real. Diz, então passou. Não é assim, Aliás, na minha concepção, nada do que experimentamos é real no sentido material do termo. Eu trato desse tema no vídeo A Projeção Consciente é Real ou Ilusão? Enfim, no meu caso, pelo menos, acreditar que existe a possibilidade de vida pós-morte não é uma crença consoladora. Não é nem mesmo uma crença. É a aceitação de uma possibilidade. Cada um pensa como quer ou como deve pensar. Mas, para mim, negar terminantemente que existe a possibilidade de continuidade da vida depois dessa vida, ou, se você preferir, que existe, de alguma forma, a manutenção da consciência, negar isso terminantemente, é uma atitude tão apressada e reducionista quanto querer apresentar certeza de que existe vida depois dessa vida e até dar detalhes sobre como é essa vida depois dessa vida, como eu já fiz no passado. Coisas vergonhosas que eu fiz no passado. O fato é que tudo
o que conhecemos e está relacionado à vida. E todos os julgamentos que fazemos estão vinculados ao que pensamos. E só pensamos porque há vida. Não sabemos nada sobre a morte ou sobre o não ser. Como a gente faz certezas com facilidade, né? Já me disseram em comentários nesse canal que a minha defesa de uma possibilidade de manutenção da consciência depois do término desta vida é uma crença consoladora, uma crença que eu inventei ou que eu adotei para me sentir consolado em relação à finitude da vida. Também disseram que eu tenho, e isso é para ser tomado como um elogio, né? Disseram que eu tenho amplitude intelectual para aceitar que a vida termina aqui e que depois não resta nada. Não se trata de amplitude intelectual, filharada. Porque se aceitarmos isso, né, isso dá a entender que intelectos amplos não acreditam em manutenção da vida, né? E intelectos estreitos, diminutos, acreditam em manutenção da vida. Eu não acho de jeito nenhum que seja por aí, né? Vamos se respeitar, né, meu povo? Também vejo pessoas comentando que preferem que tudo acabe por aqui mesmo. Devemos concluir, então, que essas pessoas, pelo jeito, não gostariam de continuar existindo, né? Não gostam muito de si mesmos, mas tudo bem, é respeitável. Ou pelo menos não gostariam de continuar conscientes, enfim. Eu acredito que se existe a continuidade da vida de alguma forma, isso é uma crença, uma percepção, né? Fruto das minhas experiências, né? Eu acredito que se existe de alguma forma a continuidade da vida, certamente é melhor do que aqui. Minhas experiências me indicam isso. Mas, e se a vida termina aqui mesmo? Se depois só houver o nada, por mim não tem problema nenhum. Está equivocado quem conclui que eu aceito a possibilidade de continuidade da vida por necessidade de consolo. Se terminar aqui, por mim, está ótimo. Essa vida já é uma experiência muito rica. Eu gosto muito da vida, muito mesmo. Mas o fato de eu gostar da vida não impede o envelhecimento, não impede o cansaço. Olha que a vida às vezes é bem cansativa. E quando eu estou cansado, eu lembro, né, eu tenho sempre em mente que a vida é maravilhosa, mas eu anseio por descanso. E às vezes eu penso na morte como um sono suave e aconchegante. Não vejo nenhum motivo de revolta se a vida terminar aqui. Muita gente não entende isso porque acha que a vida tem que ter um sentido. E para essas pessoas, muitas vezes, a única esperança de descobrir o sentido da vida seria depois dessa vida. Olha que eu já assisti filmes sem sentido, eu já li livros sem sentido e nem por isso deixei de me divertir. Futebol é totalmente sem sentido. Que coisa mais sem sentido que futebol? Os jogadores vêm e vão toda hora, né? De tempos em tempos o time é completamente outro. E nós continuamos torcendo por um clube. Nós torcemos, na verdade, no fim das contas, por uma combinação de cores, por um distintivo, só isso. E, no entanto, essa constatação não me impede de achar o futebol uma ótima diversão. Agora, tem sentido um monte de gente correndo atrás de uma bola, tentando empurrar ela para dentro de um retângulo de pauzinho? Não tem. Mas é divertido. E isso, para mim, é o suficiente. Se eu não descobrir nenhum sentido para a vida terá valido a pena mesmo assim, eu garanto. O amor que eu senti e sinto já vale como um sentido para a vida. Só ter sentido o que eu já senti me dá um sentido imenso de ser tudo e não ser nada. Ser tudo, porque a nossa vida sempre gira em torno de nós mesmos.
Não precisamos disfarçar, não é feio reconhecer isso. A vida sempre gira em torno de nós mesmos, afinal, nós somos as testemunhas perpétuas de tudo que nos acontece. E ser nada, porque passamos por este mundo, criamos tantas ilusões na infância, no início da adolescência, tem uns que prolongam a adolescência lá para os 40, 50 anos, mas tudo bem. Nos achamos tão importantes em algum ponto da vida e vamos partir sem deixar nenhum vestígio. Em pouco tempo ninguém mais vai lembrar de nós e tudo vai continuar existindo para os que ficarem. Não é por uma tentativa de consolo que eu acredito na possibilidade de continuidade da vida, mesmo que de uma forma que não consigamos imaginar agora. Até porque, como eu já disse outras vezes, se tudo terminar aqui, preste atenção, se tudo terminar aqui, quem vai testemunhar? Se nós só nos identificamos como indivíduos porque testemunhamos tudo o que acontece conosco, tudo o que experimentamos, quem iria testemunhar o nada? Se não há testemunha para testemunhar, não há nada a ser percebido. Ou seja, se acabar tudo aqui, nunca vamos saber. Não será possível eu perceber que eu deixei de existir. Quem é o eu que vai perceber o eu? Aqueles que acreditam que tudo termina aqui, portanto, nunca vão confirmar sua crença na finitude. Não terão seu prêmio. Eles só poderão perceber que se enganaram no caso de a vida continuar de alguma forma, mas se não continuar, eles não terão o prazer de averiguar que estavam certos, pois não existirão mais. Vão sair perdendo de qualquer forma, né? Muita força e paz para você.